professor Olavo de Carvalho é direto. O socialismo não descreve para onde vai, apenas do que ele quer fugir. Não há um modelo testável, verificável, nem um plano de chegada claro. O socialismo se apresenta como uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. Mas isso tudo são adjetivos vagos, qualidades morais, não são definições objetivas, claras. Freud nos ensina que o ser humano, diante da angústia provocada pelaquele limite imposto pela realidade, ele pode formar fantasias narcísicas. E essas fantasias operam como defesas contra a frustração. Elas constroem um mundo ideal, onde tudo o que dói desaparece. Mas desaparece apenas no discurso, não na realidade. Chamamos isso de formação do ideal narcísico, um pensamento que não nasce do confronto com o real, mas da recusa desse real, gente. É o mesmo mecanismo de quem diz: se eu for magro, bonito, rico, eu serei amado por todos e serei feliz. Mas o que acontece é que esse sujeito não faz nada para mudar. Ele vive só dessa ideia. Na clínica isso é bem comum. É aquele paciente que idealiza a análise perfeita, a relação perfeita, a vida perfeita. Mas ele nunca chega lá. Ele não quer chegar. Porque, no fundo, viver em busca do ideal é mais seguro do que lidar com o real. Lidar com o real exige confronto com limites, com a frustração, com o possível e com o que está fora do nosso alcance. E é aí que a fantasia morre. E com ela morre também a desculpa. E o que aparece, finalmente, é o sofrimento real. Aquele que estava encoberto, disfarçado, protegido. O socialismo, nesse ponto, opera como um sintoma cultural. Não como um projeto de sociedade, mas como uma fantasia estruturada para evitar o confronto com a condição humana. Porque a condição humana, ela é desigual, ela é limitada, imperfeita, trágica. E a utopia socialista, ao se recusar a se realizar, ao viver do quase, do falta pouco, do ainda não foi o verdadeiro socialismo, funciona como aquele paciente que precisa manter a fantasia viva para não entrar em contato com a sua dor. É por isso que o socialismo, gente, não pode ser realizado. Porque se ele for realizado, ele vai perder a sua função. Ele vai revelar aquilo que tantos temem ver, que a dor da existência não tem cura ideológica. Ela só tem sentido quando é atravessada. E o Olavo usa uma imagem belíssima e precisa para descrever isso. O socialismo, ele é como o horizonte. Sabe aquela linha do horizonte lá no fundo? Você caminha até ele, mas ele sempre está mais lá na frente. Na lógica psicanalítica, poderíamos chamar isso de uma estrutura assintótica do desejo. O sujeito deseja o que não tem, mas também não suporta ter o que deseja. Porque se tiver, precisa se responsabilizar, se comprometer, se frustrar. Por isso, a promessa é eterna e a realização eternamente adiada. O socialismo, portanto, não é um projeto político no sentido clássico. Ele é um discurso fantasmático, uma fantasia coletiva, um horizonte móvel que mantém o sujeito eternamente infantilizado. O sujeitinho, ele fica preso ao gozo de imaginar um mundo onde o limite não existe. Na linguagem de Freud, seria um delírio compartilhado e sustentado pela recusa do princípio de realidade. Pessoal, para Freud, o desejo humano nasce da falta. Não desejamos o que já temos, desejamos o que nos falta, o que nos escapa, o que ainda não somos. A falta não é um defeito da alma, ela é uma estrutura. É ela que movimenta a sua vida psíquica,
que impulsiona o sujeito para o mundo, para o outro, para o futuro. Agora, vamos lá. Observem o que o socialismo faz. Em vez dele reconhecer, dele trabalhar essa realidade da falta, ele a sustenta, ele a alimenta e o transforma em programa político. Ele se recusa a dizer o que é, o que será, o que pretende realizar. Ele fica girando em torno de promessas. E assim mantém o desejo sempre aceso, mas jamais satisfeito. Vamos pensar junto. Quando o sujeito não elabora a falta, quando não suporta a frustração, ele começa a repetir. E o Freud chama isso de compulsão à repetição. Pura pulsão de morte. O sujeito não busca resolver o problema. Ele repete o mesmo drama com novos personagens, novos discursos, novas bandeiras. Antes, o trabalhador assalariado, agora as minorias. Porque o socialismo, nesse sentido, também não busca transformar a sociedade de fato. Ele se alimenta do desejo de transformação, só que ele nunca permite que ela, de fato, aconteça de verdade. Porque realizar a promessa é matar o desejo. E se não tem desejo, não há adesão, e aí não há socialismo. Freud mostrou que o desejo está ligado à libido. E o socialismo moderno se apropria disso com maestria. Ele mobilizou a libido política, criou slogans que inflamam, promessas que excitam e se sustenta como uma fantasia erótica coletiva, onde tudo está perfeito, tudo será justo, tudo será igual. Mas só que nunca é agora, nunca é aqui. É sempre no depois, no ideal, no inalcançável. É por isso que muitos se apegam a essa utopia, porque não querem a realidade, querem o delírio sustentado pela falta. A consequência disso é bem grave. O socialismo não é apenas uma proposta falha, ele se torna uma estrutura de gozo bem no sentido freudiano da palavra. As pessoas passam a gozar da própria espera, a sentir prazer em desejar sem ter. Isso é típico do sujeito que se recusa a crescer, que não suporta a entrada na vida adulta, onde a frustração, esforço e limites fazem parte da realidade. O socialismo não é racional, não é um plano lógico para melhorar a qualidade de vida. Ele funciona como um discurso compulsivo que mantém o desejo aceso por meio da ausência de conteúdo. É uma promessa que se recusa a se realizar e que, por esse mesmo motivo, se torna viciante. Freud nos ensinou: a fantasia se sustenta mais pelo que ela oculta do que pelo que ela revela. E o socialismo, enquanto não diz o que é, não pode ser julgado e por esse mesmo motivo também não pode ser abandonado. O Olavo de Carvalho aponta um fato irrefutável. Se o socialismo fosse realmente possível, ele já teria se realizado em algum lugar e com sucesso. Na psicanálise a gente chama isso de sintoma. É aquele paciente que até diz que quer melhorar, mas no fundo precisa do sintoma para continuar sendo quem é. A melancolia, por exemplo, pode manter alguém amarrado a um ideal de pureza. A fantasia histérica, por outro lado, pode garantir atenção e afeto que a realidade nunca deu para a histérica. E a ideologia socialista pode fornecer sentido existencial para quem não suporta o vazio. O socialismo, nessa perspectiva, não é um projeto político fracassado. É um sintoma neurótico, vivo e coletivo. Freud mostrou que certos sujeitos se organizam em torno do que perderam, do que não têm, do que lhes foi negado. E o socialismo atual vive disso, da dor do pobre, do drama do oprimido, da denúncia eterna do opressor e do ressentido. Ele não resolve, não propõe soluções reais, não quer responsabilidade, ele denuncia, acusa, vampiriza a dor alheia. Porque é dessa dor que ele se alimenta. Se o problema for resolvido, o discurso perde força.
e com ele perde-se o lugar de vítima, que hoje esse lugar é sinônimo de poder, disputado a tapas. Freud escreveu sobre os pacientes cuja análise nunca sai do lugar. Eles giram em torno do mesmo ponto, falam, choram, reclamam, mas não se transformam. Ele dizia que nesses casos o inconsciente não quer saber de verdade, quer apenas repetir. Esse é o caso do socialismo. Ele não quer reformar a sociedade, quer preservar o estado de fratura permanente, onde sempre se pode apontar um culpado, nunca uma responsabilidade. A cultura socialista institucionalizou um modelo de funcionamento psíquico arcaico. Ela infantiliza o cidadão, coloca o Estado como mãe que tem que dar o leite para o filho e o colo, né? E também como o pai protetor. É a tríade edípica perfeita. A cultura socialista alega que a culpa é sempre de um outro, da elite, do sistema, do capitalismo, do macho tóxico, da misoginia, da igreja, da moral. Nunca se olha para o sujeito, nunca se trabalha o real. É uma estrutura que evita o conflito com o princípio de realidade. O socialismo não quer ser julgado porque ser julgado exigiria assumir consequências, limites e perdas. E isso é insuportável para uma ideologia que se sustenta na ilusão da justiça plena e da igualdade absoluta. Ele não é um projeto de realização. É um sintoma persistente que oferece identidade, gozo e pertencimento a quem adere. Freud disse assim, gente, alguns não querem se curar, querem apenas continuar desejando o impossível. E aí o Olavo de Carvalho veio com uma precisão cirúrgica e completou. O socialismo é esse impossível, e é por isso que ele continua. O socialismo não fracassou porque foi mal executado. Fracassou porque nunca quis ser executado. Ele não nasceu para funcionar literalmente. Ele nasceu para funcionar como promessa. Ele vive do que falta, do que nunca chega, do quase lá. É uma estrutura de atraso permanente, só que disfarçada de esperança, porque se fosse realizado, precisaria ser julgado, e se fosse julgado, seria desmascarado. Seria igual aquele desenho do Scooby-Doo que tira a máscara, porque ele, dessa forma, seria escancarado como uma fantasia de controle mascarado de justiça. E aqui, Freud e Olavo de Carvalho apertariam as mãos com certeza. Porque quem não suporta ser julgado não quer chegar. Quer apenas controlar o caminho, manter o desejo aceso e, com isso, manter o juízo suspenso. Agora me diga, o que você, vamos lá, acha que o socialismo realmente quer? E me conta aqui embaixo. Você conhece algum outro psicanalista que fala abertamente de socialismo, comunismo e psicanálise aqui no YouTube? Que não foge da realidade? Nem se esconde atrás de jargões? Eu conheço. O nome dele é Dr. André Marroig. E eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição para você ir lá conhecer o trabalho dele agora que o vídeo está chegando ao final, tá bom? E se esse vídeo te fez pensar, comenta, compartilha, entra no debate. Aqui a palavra não é só retórica. Aqui ela é real, aqui ela é instrumento de análise, de libertação. Eu sou psicanalista, eu sou professor, eu sou diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil e o meu nome é Rafael Marques Menezes. E eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!